Boa noite, boa noite. Muito bom vê-los aí, muito bom estar aqui. As crianças podem ir para o culto infantil, crianças de 2 a 10 anos de idade. E eu gostaria de ler com vocês e compartilhar em Tito hoje. Então, abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do 11 ao 15. Tito 2, de 11. Tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de que se morresse hoje, você iria para o céu? Sem dúvida. São essas as 3 perguntas aí, para prova sobre sua fé. Se você se diz cristão, você deveria saber responder. Nós deveríamos saber responder, na ponta da língua. Isso aqui é básico do básico. Se você não sabe, não te preocupa, eu vou te ajudar. Vamos olhar para a Bíblia hoje e tentar construir juntos essas respostas aí. Eu ouvi um comentário de que talvez a igreja evangélica brasileira seja o maior campo missionário da atualidade. Talvez a igreja evangélica brasileira seja o lugar onde menos se prega o evangelho atualmente. Por quê? Porque o evangelho, a base do evangelho, é salvação pela graça. É salvação pela graça. E falta isso nos nossos púlpitos. Talvez não aqui, eu não estou fazendo uma crítica direta a nós aqui, mas a igreja evangélica como um todo. Foi um comentário que eu ouvi. E muita gente, ao responder aquelas questões ali, quando a gente vê a resposta, a gente é levado a se questionar, tá, cadê a graça nessas respostas? Talvez cadê a graça nas suas respostas? Talvez você respondeu que não sabe sobre a certeza da salvação. Não sei, não tenho certeza. Talvez você respondeu que Deus deveria deixar você entrar no céu porque você é uma pessoa muito boa. Porque tal e tal e tal ações comprovam isso, e eu não duvido de você. Mas cadê a graça nisso? Então, em primeiro lugar, eu quero olhar com vocês o que é graça. Semana passada eu falei um pouquinho disso, e eu vou citar isso aqui. Mas vamos tentar entender o que é graça. Graça é um favor, uma benevolência, uma boa vontade. Pensa comigo, fulano, por favor, faz isso aqui para mim. Essa pessoa que está sendo pedida, questionada, ela não vai ganhar nada em troca, ela vai ter que se esforçar a fazer algo para o outro. Isso é graça, fazer de graça, sem cobrar, sem ter custo. Você faz, por favor, você faz de graça. Então, graça é isso, é um favor, uma boa vontade. Graça são as coisas boas que Deus nos dá. As coisas boas, tanto físicas, quanto espirituais, quanto emocionais, tudo que Ele nos dá é graça, é de graça, porque Ele não nos cobra. Graça eu falei isso semana passada, é Deus ser por nós. Mas além disso, é Deus ser por nós, mesmo nós sendo contra Ele. É Deus ser por nós e nos dar coisas boas, fazer favores em nossa direção, mesmo nós não merecendo. E eu quero mostrar para vocês isso na Bíblia, o porquê nós não merecemos. Porque talvez a gente pense, nossa, mas tem tanta gente pior que eu. E de fato tem. Por que eu não mereceria a graça de Deus, o favor de Deus? Abra a tua Bíblia em Romanos 3. Depois a gente volta para Tito. Romanos 3, versículo 9. O que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto não judeus estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aí o texto segue, se você quiser ler depois. É só tristeza. É a situação do ser humano. O ser humano, por si só, não tem nenhum justo. Nenhum sequer.
por melhores ações que nós tenhamos. Isso a Bíblia está falando do ser humano como um todo. Por isso nós não merecemos. Por isso é que nós somos contra Deus. E graça a Ele ser ao nosso favor, mesmo nós sendo contra Ele. Graça é receber o que nós não merecemos. Lá em 1 Pedro, semana passada, eu li e preguei 1 Pedro 4,10, que diz: sejam vocês bons administradores da graça de Deus. Pedro estava falando das capacidades que nós recebemos. E ele diz: isso é graça. Deus dá capacidades para vocês usarem na igreja, servirem. Então, graça são coisas boas que Deus nos dá. Nesse caso, são os dons. Mas antes de que alguém receba o dom, a capacidade, a habilidade para cuidar de alguma área, nós precisamos ser salvos. Porque quem não é salvo é completamente inimigo de Deus. E não tem dom nenhum. Então, Tito aqui, Paulo a Tito está falando de um passo antes de Pedro. De uma situação antes. Tito 2, versículo 11. Você pode voltar para lá? Só voltar aqui que eu me perdi também. Aí. Tito 2:11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora. Nesse caso aqui, graça é o amor de Deus que nos salva e nos conserva unidos com Deus. Nesse caso aqui, graça não são os dons. É antes dos dons, é antes das capacidades. Graça é o amor de Deus que vem em nossa direção e que nos salva. Lá em 1 Coríntios 15:10, Paulo diz: pela graça eu sou o que sou hoje. Se você olhar para a história de Paulo, ele era um terrível, pior dos perseguidores da igreja, foi salvo e foi transformado a ponto de estar pregando o evangelho. Então ele diz: se eu hoje sou o que sou, é por causa da graça. Então a graça nos salva e nos conserva unidos com Deus. Esse favor, essa boa vontade que Ele tem em nossa direção, mesmo nós não merecendo. A graça ela pode ser comparada a carta, a autorização de soltura de um preso, de um presidiário, que somos nós. Essa carta, então, ela é entregue, ela autoriza a soltura e esse preso é completamente perdoado da sentença que ele tinha contra ele. Mas não só isso. A graça também ela é aquele serviço de acompanhamento a esse preso para ele ser reintegrado na sociedade. Porque a graça de Deus não atua assim, é um favor que Ele nos salva e agora se virem. Ela continua atuando na nossa vida. Então a graça ela opera no início da nossa vida com Deus e ela continua operando. E nós vemos no texto de hoje que ela vai continuar operando até a volta de Cristo. Graça é um favor de Deus em nossa direção. Semana passada até o Nadir falou que graça é um favor imerecido. É um presente. Tenha isso em mente. Graça é algo que Deus faz em nossa direção, algo muito bom que nós não merecemos e que Ele não cobra. Para a gente entender por que Paulo escreveu isso aqui para Tito, pensa comigo. Tito era um pastor, foi deixado por Paulo lá na ilha grega chamada Creta, uma ilha pequena, e Paulo disse: Tito, fica aí e ordena outros pastores para as igrejas, para as cidades dessa ilha. Na carta, Paulo falando isso. Ordena outros pastores, outros presbíteros. O pastor tem que ser assim, assim, assado. Aí ele começa a dar várias dicas no capítulo 2 de como Tito deveria cobrar a conduta dos irmãos na igreja. E daí ele diz: as mulheres mais velhas devem agir assim. As mulheres mais novas devem seguir o exemplo das mais velhas e agir assim, assim. Os presbíteros devem ser assim, os jovens devem agir assim, os escravos devem agir assim, assim. E aí ele entra nesse versículo aqui, ele diz: porque a graça se manifestou salvadora. Ele falou: sigam tal e tal e tal conduta, porque a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Tendo isso em mente, vamos dar uma olhada em específico em cada um desses versículos e alguns destaques aí. Versículo 11 diz que a graça se manifestou. Então ela apareceu, se fez visível. Até então não era clara essa aparição, ela se fez visível em Cristo. E esse se manifestou aqui, a palavra lá no original, ela traz a ideia de uma ação que continua acontecendo, que não foi uma ação que aconteceu e terminou,
Por exemplo, Jesus morreu. Ele não continua morrendo hoje. Ele morreu e terminou. Não é isso que está dizendo ali. A graça se manifestou e tem continuamente se manifestado até agora. É isso que Paulo diz ali. E essa graça é salvadora. Salvadora do quê? Do que é que nós precisamos ser salvos? Em primeiro lugar, de nós mesmos. Aquele texto de Romanos ali deixou claro o suficiente, eu acho. Mas Paulo vai dizer depois no versículo 14, nós precisamos ser salvos da maldade. Uma pessoa que não tem a Cristo como Senhor da sua vida, que não entregou sua vida para Jesus e disse, Senhor Jesus, eu quero te obedecer e te seguir, essa pessoa é escrava da maldade. Entre parênteses, escrava do diabo, tá? Não tenha dúvida disso. Eu usei essa citação aqui, a citação de um filósofo moderno aí no Cultão Jovem, sábado passado. Tião Carreiro e Pardinho, dupla sertaneja, diziam, a coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta. Sabedoria popular, mas que vem de encontro à palavra. Ou melhor, vem ao encontro da palavra. Concorda com o que a Bíblia diz. Efésios 2 diz assim, vocês estavam mortos por sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Qual é o comandante dos poderes do mundo invisível? O diabo. Nós obedecíamos a ele, nós obedecemos a ele antes de termos a Cristo. Quando vivemos na nossa vida normal de ser humano, por melhor que formos, nós somos escravos, estamos sob o senhorio do diabo. Então é disso que a graça precisa nos salvar. E ela se manifestou salvadora a todos os homens. Não significa que todas as pessoas serão salvas. Isso seria jogar por terra o sacrifício de Cristo e todos os textos da palavra que dizem que nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Então mesmo quem não tem fé vai ser salvo? Não vai. Todos os homens aqui é porque Tito enfrentava um debate entre judeus e gentios, judeus e não judeus, que diziam, não, quem é judeu e segue a lei vai ser salvo. Não, só os gentios vão ser salvos, porque Jesus veio para os não judeus. E eles ficavam debatendo. Paulo diz aqui, todos os homens, todos os tipos de pessoas, até os escravos, que muitos de vocês consideram inferiores, não merecedores, todos os homens, todas as pessoas serão salvas. A graça se manifesta a todos que crerem. Isso se complementa com outros textos da palavra. O versículo 12 diz que a graça nos ensina a renunciar à impiedade. E ela ensina como? Como uma criança é ensinada. Essa é a palavra lá, paideo, pedia, que vem aí de pedia, pediatria, que lida com crianças. Essa é a palavra no original lá. O que quer dizer isso? Que a graça nos ensina como uma criança. Mostra o caminho certo a fazer. Quando a gente erra, cai, tropeça, vai lá, levanta e mostra de novo. É por aqui, não é por ali. E a graça faz isso conosco, constantemente. Porque a graça continua se manifestando. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. De uma forma bem simples, para você não esquecer mais. O que é impiedade? O que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que desconsidera Deus. Que desconsidera Deus e tudo que tem relação com Deus. Que acha que ela mesma dá um bom rumo para a sua vida. Pobre dela. A palavra diz o tolo em seu coração, não há Deus. Deus não existe. Isso é impiedade, é desconsiderar Deus. Tomar as decisões sem levar em conta aquilo que Deus pensa e espera de nós. A graça nos ensina a renunciar, a fugir disso. A negar isso e dizer, não, eu não sou ímpio. Eu não vivo na impiedade, eu vivo com preocupação pelo que Deus quer para mim. E renunciar também às paixões mundanas, o texto diz aqui. A graça nos ensina a renunciar às paixões mundanas. E eu me questionei, o que é isso? Paixões mundanas. E teve um estudioso que definiu da seguinte maneira, aqueles desejos que nós não poderíamos mostrar a Deus. Aqueles desejos que nós sentimos, que nós temos no coração, que às vezes nós nutrimos, e alimentamos aquilo, mas que nós não poderíamos mostrar para Deus, que daria vergonha de mostrar para o Senhor. Isso são as paixões mundanas. Aquele tipo de pensamento, talvez, que passa na sua cabeça, eu luto com isso às vezes também.
Ah, mas se eu não fosse crente, eu ia fazer tal coisa. Ah, mas se eu não soubesse que é errado, daí sim eu... Seja lá o que for. Aí deixa o Espírito Santo falar aí. Todos aqueles desejos dos quais você teria vergonha diante de Deus. Paixões mundanas. A graça nos ensina a renunciar a isso. Não esconda isso, não faça de conta que não tem nada. Não faça de conta que está tudo certo. Nós lutamos com pensamentos assim. Renuncie isso com a graça. Ora ao Senhor e diz, Deus, eu não quero viver nisso. Não é isso que o Senhor tem para mim. Me dá da tua graça para eu renunciar. 1 João 2 fala que a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a vaidade, a ostentação das coisas, não vem de Deus. São nossos desejos. E quem ama essas coisas mostra que não ama a Deus. 1 João 2, 15 a 17. Essas paixões mundanas, o desejo, a cobiça, eu olho uma coisa e eu quero. Ah, mas se eu não fosse crente, pena que eu sou. Pena que eu sou casado. Pena que o meu trabalho é esse. Pena que eu tenho um testemunho a zelar. Que pena. Renuncie isso, meu irmão. Renuncie isso com a graça de Deus. E o versículo ainda termina dizendo que a graça nos ensina tudo isso a viver, não viver da maneira injusta e viver da maneira correta nesta era presente. Nesta era presente. Por quê? Essa graça de Deus, ela começa a operar em nós a partir de agora. A partir do momento que você crê em Cristo, ela passa a operar em você. O que eu tiro disso? Que você não precisa esperar ser perfeito ou querer ser perfeito de alguma forma para então servir a Deus. Para então estar agradando ao Senhor. Porque você agrada a Ele pela graça dEle. Não é pelo quão bom você é. Para a salvação. Eu estou falando de salvação aqui. Então, nessa era presente, agora, a graça nos capacita a viver da maneira que Deus espera que a gente viva. A graça nos capacita, o favor, o empurrão dEle, a direção dEle, Ele que nos ensina. E o versículo 13 diz, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, nós cantamos aqui, vem Senhor Jesus, essa é a bendita esperança. A segunda manifestação de Cristo. Ele se manifestou uma vez, se fez visível, se fez carne, voltou para o céu e disse, eu vou de novo. E dessa vez vai ser a última, segunda e última. É essa nossa bendita esperança. A graça, além de nos capacitar hoje, ela nos dá um alvo pelo qual viver. Ela nos mostra que nós temos uma bendita, gloriosa, maravilhosa esperança. A nossa vida não é nessa terra aqui, simplesmente. A nossa vida é uma expectativa constante. Você lembra, talvez, de alguma excursão que você fez na escola? Que você ia fazer? Uma viagem de escola, um piquenique, uma coisa assim? Eu lembro, mais de uma vez, que de noite arrumava tudo, deixava tudo pronto, arrumava a roupa e deitava na cama cedo para dormir cedo, acordar cedo e não pegava no sono nunca, né? Porque tinha aquela expectativa, aquela ansiedade, amanhã o que eu vou fazer, o que eu vou encontrar. A nossa vida como cristãos deveria ser pelo menos um pouquinho disso, para ser uma vida medíocre, na média. Pelo menos um pouquinho disso. Mas a expectativa maior da nossa vida é a gloriosa manifestação de Cristo quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Que isso seja o teu alvo, o meu alvo. Versículo 14, estou indo para o final aí dos detalhes do texto, tá? Versículo 14 diz assim, Ele, Jesus, se entregou a si mesmo. Por quê? Você já parou para pensar? Por que Jesus se entregou? Porque Deus não pensou num outro jeito de acabar com os pecados. Deus não podia dizer simplesmente assim, tá, esses pecados do ser humano aí, chega, apaguei, deu. Não precisa Jesus morrer, não precisa sofrimento. Não precisa... Ele não é todo poderoso? Sim, Ele é. Ao mesmo tempo, Ele é todo justo. Todo completamente justo, sem nenhuma falha. Isso impede que Ele faça de conta que o pecado não existe. Porque Deus é completamente justo, o pecado, que é uma afronta terrível a Deus,
precisa ser pago de alguma forma. Precisava, né? Agora já foi. Precisava ser pago. Porque o pecado foi cometido pelo ser humano, é um ser humano que deve pagar. Não serve um outro animal, não serve uma ovelha, um cabrito, uma vaca, não. Um ser humano precisa pagar. Mas o pecado é tão afrontoso a Deus, é tão terrível, é tão nojento para Ele, que a ira dele é tão grande quanto. A raiva, a ira que ele tem por causa do pecado é muito grande, é a ira de Deus. Por isso, só um ser humano, ou o ser humano como um todo, não aguentaria pagar esse preço. É como, você sabe quem que é o Tyson Fury? Sabe quem que é? Já ouviu falar? Ninguém acompanha boxe aí? Eu acompanho um pouquinho só, eu sei quem é o Tyson Fury. Ele é o campeão atual dos pesos pesados. Então o cara, 2,6 metros de altura, eu pesquisei isso hoje. O cara é um monstro, um gigante, né? Agora imagina pegar o Tyson Fury, ou pensa o Mike Tyson também, que foi um bichão brabo, né, do boxe, e dá, sabe aqueles João bobo de criança, assim, aqueles inflável para bater, que ele vai e volta? Aquele que nem um balão, assim, bem fininho. Dá um daquele pro Tyson Fury treinar. Vai servir para alguma coisa? Ele vai dar um tapa no negócio e vai estourar. Pensa que é mais ou menos assim um ser humano, simplesmente, ou o gênero humano, querer pagar o preço do pecado para Deus. Ele não suporta, é como esse João bobo ali, esse negócio para bater. Não serve. A ira, a força de Deus é muito grande. O pecado é uma afronta muito grande para ele quase satisfazer, para ele quase derramar. Então, um ser humano não serve. O que precisa, então? Para pagar o preço do pecado, o que foi necessário? Alguém que fosse homem e Deus, ao mesmo tempo. 100% homem, 100% Deus. E esse foi Cristo. Jesus não perdeu a sua humanidade por estar na terra, e ele não perdeu a sua divindade também. Ele foi e continua sendo 100% homem, 100% Deus. Ele, então, pôde pagar o preço do pecado. Por isso, ele teve que se entregar no nosso lugar. Mesmo que você quisesse, você não conseguiria pagar o seu preço. Nem o seu, quem dirá o de toda a humanidade, mas ele pagou. Ele pôde. E ele fez isso para nos remir de toda maldade. Como eu falei antes, ele nos remir é nos libertar como um escravo. Paulo recém tinha falado ali, Tito, os escravos devem viver assim, assim, assado. E daí logo depois ele diz, porque Cristo morreu para nos remir de toda maldade. Esse remir é a redenção que os escravos viviam ouvindo e falando. Por quê? Era o alvo de vida deles. A redenção deles serem libertos, pagarem o preço para os seus senhores e serem libertos. Então, o pessoal lá sabia muito bem o que era esse remir. Cristo morreu para nos remir, nos salvar, nos tirar de toda a maldade. Mas e como que a maldade aprisiona? Porque sem Cristo, nós não conseguimos não pecar. Acompanha comigo isso aqui. Sem Cristo, uma pessoa não consegue não pecar. Ela não consegue deixar de pecar. Por melhores que sejam os intentos dela, sem Cristo para purificar a vida, ela não consegue deixar de pecar. Ah, mesmo que fizer uma ação muito boa, sim. John Piper faz uma comparação muito interessante. Pastor John Piper, teólogo. Ele diz assim, uma pessoa que faz uma boa ação, uma ótima ação, sem Cristo, que não faz motivada por Cristo, é como um filho ao qual o pai diz, filho, pega o balde, a esponja aqui, vai lá e lava o carro. E daí o filho pega aquele balde e sai batendo porta e chutando, e que ódio, que raiva que eu tenho, e vai lá e lava o carro, e tá aí, ó, pai, lavei aquele carro. É isso que o pai queria? Não era. Não é isso que Deus quer de nós. A motivação importa. Quando nós fazemos uma ação, por melhor que ela seja, só ela, sem Cristo para purificar, ela é como se fosse essa atitude do filho, que foi lá e lavou com a motivação errada. O pai queria que ele fizesse por amor, por gosto, para servir o pai. Então, da mesma forma, quando nós temos a Cristo, então, e fazemos boas ações, depois de sermos salvos, aí Deus se agrada. Porque é isso que Ele quer, um coração grato pelo que Ele já fez por nós. Não simplesmente o fazer da boa ação, não simplesmente a boa obra em si.
E aí fica um detalhe a mais, no final do versículo 14. Jesus fez isso para nos purificar para si mesmo, como um povo particularmente seu e dedicado à prática de boas obras. Então a salvação pela graça, ela não joga fora as obras de jeito nenhum. As obras têm um papel importantíssimo. Por quê? Elas mostram quem é salvo e quem não é. Quem é salvo, entende a graça de Deus, entende tudo que Ele faz em sua direção, não consegue ficar parado. Não consegue deixar de servir, deixar de mostrar isso com ações. Amor ao próximo, não consegue. Então, se você se diz crente, se diz salvo, diz que entendeu a graça de Deus, mas não vive isso, reveja essa salvação. Repense isso aí. Se prostra de novo aos pés do Senhor e diz, Senhor, o que está errado? Que Ele vai te mostrar. E o último versículo, Paulo diz para Tito, versículo 15, é isso que você deve ensinar. É isso aí, esse conjunto de ensinamentos, é isso que você deve ensinar. Para nós, igreja, é isso que nós precisamos buscar quando ouvimos uma pregação, quando ouvimos um pastor, quando perguntamos, será que tal igreja lá é boa, é confiável? Se ela ensina isso aqui, sim, salvação pela graça através do sacrifício de Cristo. É isso que nós devemos procurar. E eu vou aplicar isso agora então. Estou caminhando para o final. Algumas perguntas aí para você pensar. A salvação é pela graça. Você crê nisso? Vai pensando. Você realmente crê nisso, que a salvação é pela graça, é um favor de Deus, é de graça em sua direção. Você não influencia a sua salvação? Porque a Bíblia diz, nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não por obras, para que ninguém tenha do que se achar, ninguém tenha do que se gloriar. Efésios 2:8. Você crê nisso? Você percebe que é somente dessa maneira, através da fé em Cristo, que o homem pode ser salvo? É só através da fé em Cristo. Não tem outro jeito. Não tem outro caminho. Não tem acréscimos nessa história. É fé em Cristo e na obra que Ele já fez. O texto ali falou, Ele se entregou a si mesmo para nos remir. É fé nisso. Fé em Romanos 3:24, que diz, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem perdão dos seus pecados, pela fé nele. Você percebe e entende que é só essa a maneira da salvação? Pela fé. Você entende bem o fato de que você não pode salvar a si mesmo? E é muito fácil a gente cair nisso, sem perceber. Achar que, por que eu deveria ser salvo? Porque eu me esforço, porque eu estou chegando lá, porque a minha vida é exemplar. Não é, você não chega em lugar nenhum com isso. Para a salvação, não. A salvação é pela fé na obra de Cristo. Aliás, você entende bem que tudo o que precisava para a salvação já foi feito para você? Um favor de Cristo? É por isso que a gente agradece tanto a Ele e agradece pela salvação, porque tudo que nós necessitamos, Cristo já fez para nós. Tudo que nós precisamos, a fé Ele nos dá, Ele opera isso em nós. O crescer na fé, a santificação, Ele opera em nós. A glorificação, um dia está lá na glória com Deus no céu, Ele que dá para nós. Você entende isso? Se você já creu em Cristo, se você já entregou sua vida para Ele, reveja isso em seu coração. Solidifique, deixe uma base firme no teu coração. A minha fé na salvação é em Cristo e nada mais. Não caia na besteira de achar que você, de alguma forma, contribui, porque a Bíblia não diz isso. Qualquer obra que a gente fizer é por causa da salvação que aconteceu, não para que eu chegue na salvação.
Temos que ter boas obras, sim, mas por causa da salvação, não para a salvação. E se você ainda não creu em Cristo, esse é o momento. O que é que te falta? Se Ele está falando no teu coração, eu preciso disso, eu não sei a solução para os meus pecados, é Ele. Creia nele, creia que Ele perdoa os seus pecados, que Ele transforma a sua vida, entrega a sua vida a Ele. Faça isso como uma oração. Repete comigo quando eu orar aqui no final. Que Deus opere a fé aí no teu coração e que você creia nele, entregue sua vida para Cristo. Para concluir então, cadê a graça? Cadê? Está em Cristo. Lembra disso. Não está em nós. Se está em nós é porque Cristo nos dá. É porque Ele manda. É um presente, é dom. A Bíblia chama de dom, nós falamos presente. Que não é merecido, é de graça. João 1,16 diz que todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, sobre graça, sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É Ele o cara, é Ele o centro, é Ele quem faz. Lembra disso, graça não é só um presente gratuito, não é só isso. É um presente gratuito para quem menos merece esse presente. Eu e você. É um presente maravilhoso, fantástico, para quem menos merece. Para quem merece exatamente o oposto. Essa é a diferença principal do Evangelho para outras crenças, outros sistemas de fé no mundo. Todos os outros sistemas de fé acreditam que se você buscar o suficiente, você vai chegar num patamar que Deus olhando para você vai dizer, opa, esse aí alcançou, então esse pode vir. O Evangelho é diferente, porque ele diz, Deus mostra seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, imperfeitos, falhos, pecadores, injustos e impuros, Deus nos salva. É isso que o Evangelho diz. E Ele dá naquela hora a sua graça e o acesso ao céu. Não é quando nós alcançarmos algo. Lembra que a graça nunca será seu direito. Nós não temos direito diante de Deus. É graça, é imerecido, é de graça, é favor. Nós não temos direito. É Deus que quer nos dar. Então, aquelas 3 perguntas lá. Primeiro, o que é necessário para a salvação? Crer na obra e na pessoa de Jesus Cristo, crer na obra e na pessoa de Jesus Cristo e fazer boas obras, e eu não sei. Resposta certa, letra A, tá? De acordo com o Novo Testamento, com a palavra, o que é necessário para a salvação? Fé em Cristo, na obra e na pessoa dele. Segundo lugar, por que Deus deveria deixar você passar a eternidade com Ele? Porque eu creio em Cristo e eu fui perdoado por Ele. Eu fui declarado justo por Ele. Continuo pecando? Continuo. Mas Deus agora olha para Cristo em mim e não para mim mais. Eu sou declarado justo. Por isso eu poderia entrar na eternidade. Porque eu criei em Cristo. Você tem certeza da sua salvação? Eu espero que você tenha. Por quê? Com base em quê? Porque depende só do que Cristo fez por mim. Depende da obra dele por nós. A partir disso eu devo fazer boas obras. Mas não são as boas obras que me dão certeza de que eu sou salvo ou não. Eu quero que você tenha essa certeza. Vamos orar? Fica de pé. Senhor Jesus, nós te louvamos, agradecemos, dizemos muito, muito, muito obrigado pela tua graça. Porque é de graça para nós. E não é só de graça para pessoas boas, mas é de graça para nós que não merecemos. Que diante de ti, da tua pureza, somos impuros, somos sujos, somos pecadores. Muito obrigado, porque o Senhor Jesus morreu para pagar o nosso pecado. E o Senhor pagou de vez. Não tem mais o que a gente acrescentar nisso. Obrigado porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos. Não interessa classe social, não interessa gênero, não interessa nada. Interessa é a graça
que o Senhor nos dá. Obrigado por isso. Que nós consigamos ter essa certeza no nosso coração. Solidifica isso, Senhor. Fundamenta bem a fé no nosso coração. Que a gente te busque mais e mais e mais para viver essa graça. Uma vez que o Senhor nos dá ela de forma tão maravilhosa, tão graciosa, que a gente consiga viver ela e conhecer cada vez mais a tua obra por nós. Em nome de Cristo, em teu nome, Senhor Jesus, que eu oro. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Lembre que terça-noite nós temos estudo bíblico aqui, quarta de manhã, às 6, oração. Você está mais do que convidado, certo? Até mais.